Olá, pessoal. Sou a professora Mariana e irei ministrar a disciplina Alimentação Saudável e Sustentável. Essa disciplina tem como principal objetivo contribuir para a formação dos estudantes para que os mesmos compreendam, problematizem e atuem na construção de propostas para a melhoria das condições de saúde e alimentação da comunidade escolar. Essa disciplina foi dividida em duas unidades e a unidade 1 foi dividida em duas partes, sendo que essa primeira parte aborda o tema Alimentação Saudável e o tema Desmistificando a Alimentação Saudável. Ao tratarmos sobre o tema alimentação saudável, surgem vários questionamentos. E o primeiro deles é sobre o que é uma alimentação saudável. Qual a importância de ter bons hábitos alimentares? Para responder aos nossos questionamentos, vários autores relatam que uma alimentação saudável é aquela que atende a todas as exigências do corpo, ou seja, não está abaixo nem acima das necessidades do nosso organismo. Além disso, uma alimentação saudável, ela envolve diferentes aspectos, tais como valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. Portanto, uma alimentação saudável serve também como fonte de prazer e identidade cultural e familiar, sendo uma abordagem importante para promover a saúde. E como deve ser uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável, ela deve ser equilibrada, ou seja, uma alimentação que respeita o consumo adequado de cada tipo de alimento. Além disso, deve ser uma alimentação suficiente, ou seja, uma alimentação que seja proporcionada em quantidades que atendam e respeitem as necessidades de cada pessoa. Deve ser acessível, sendo que esta acessibilidade está relacionada principalmente à acessibilidade financeira, mostrando que os alimentos devem ser baratos para que a população possa ter acesso aos mesmos. Além disso, deve ser uma alimentação colorida, pois quanto mais colorida é uma alimentação, mais adequada ela é em termos de nutrientes, além de assegurar uma refeição variada, pois a torna atrativa, agradando aos sentidos, estimulando o consumo de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, dentre outros. Deve ser uma alimentação segura, pois os alimentos eles não devem apresentar contaminantes de natureza microbiológica, física ou química, ou outros perigos que comprometam a saúde do indivíduo ou da população, respeitando assim as regras de higiene, procurando manusear e armazenar adequadamente todos os tipos de alimentos, descartando aqueles que possuem um prazo de validade vencido ou que estejam visivelmente estragados. E, além disso, uma alimentação saudável deve ser uma alimentação variada, aquela que inclui vários grupos alimentares a fim de fornecer diferentes nutrientes. E o que são nutrientes? Pois bem, os nutrientes são compostos químicos que estão presentes nos alimentos e que podem ser aproveitados pelo nosso organismo para a sua manutenção ou crescimento. Esses nutrientes, eles podem ser tanto essenciais como não essenciais. Os nutrientes não essenciais são aqueles que podem ser produzidos pelo próprio corpo humano a partir de outros compostos, não sendo preciso quantidades mínimas a partir da ingestão de outros alimentos. Já os nutrientes essenciais são aqueles que nós devemos buscá-los em alimentos, pois o nosso organismo não é capaz de produzi-los. Sendo assim, temos que obtê-los por meio de uma alimentação. Esses nutrientes, eles ainda podem ser classificados como macronutrientes e micronutrientes. Então, os nutrientes que oferecem energia ou calorias ao nosso corpo são denominados de macronutrientes. Dentre os macronutrientes, encontramos os carboidratos, que fornecem 4 quilocalorias por grama. Encontramos as proteínas, que também fornecem 4 quilocalorias por grama. Encontramos também os lipídios ou gorduras, que fornecem 9 quilocalorias por grama. E dentro dos micronutrientes, temos as vitaminas e minerais que também são fundamentais ao nosso organismo. Ao estudarmos cada macronutriente, nós vamos ver que cada grupo possui características peculiares. O primeiro grupo a ser estudado será o grupo dos carboidratos ou açúcares. Os carboidratos, eles possuem como principal função a função energética, sendo utilizados pelos músculos para a realização de movimentos e são armazenados
encontrados no fígado para a manutenção da glicemia. São substâncias encontradas em maior quantidade em alimentos de origem vegetal e, quando encontrado em alimentos de origem animal, são encontrados como fonte de reserva. Dentro do grupo de carboidratos, destacam-se as fibras alimentares, que representam um tipo especial de carboidratos, que não fornecem energia, mas desempenham funções importantes em nosso organismo, pois as fibras, elas têm como principal função na formação de fezes e colaborando na sua eliminação. Existem basicamente dois tipos de fibras, as solúveis e as insolúveis. Apesar de ambas auxiliarem no funcionamento do intestino, ambas apresentam funções distintas. As fibras insolúveis, qual é a sua principal função? Elas auxiliam principalmente na formação das fezes e estão presentes nos grãos e cereais integrais. As fibras solúveis são aquelas que auxiliam na normalização da microbiota intestinal, sendo eficiente para o tratamento da constipação intestinal, também conhecida como intestino preso, e estão presentes principalmente nas polpas de frutas, verduras e legumes. Além dessas funções, as fibras ainda atuam de outras maneiras, auxiliando na redução de colesterol, no controle da glicemia e prevenção de doenças cardiovasculares. Outra classe muito importante dos macronutrientes são as proteínas. As proteínas são nutrientes necessários para a formação de células e tecidos, pois são elas que permitem o crescimento e desenvolvimento do corpo e estão presentes nos músculos, nos ossos, cabelos, sangue, pele, entre outros, desempenhando como principal função a sua função estrutural, e são encontradas principalmente em alimentos de origem animal e vegetal. Temos também uma classe muito importante, desses macronutrientes, que são os lipídios ou gorduras ou óleos. Esse grupo, eles são considerados uma fonte concentrada de energia, pois vimos anteriormente que eles apresentam praticamente o dobro de quilocalorias em relação a proteínas e carboidratos. Esses lipídios, quando encontrados no estado sólido, eles são denominados de gorduras e quando encontrados no estado líquido, são chamados de óleo. Além da função energética, os lipídios eles são necessários para a formação dos nossos hormônios, para a proteção de nossos órgãos e transporte de alguns nutrientes, sendo indispensável a sua ingestão. Eles são encontrados em vários alimentos, tanto em alimentos de origem animal, como em alimentos de origem vegetal. Após estudarmos o grupo de macronutrientes, vamos então ver o grupo de micronutrientes, que abrangem as vitaminas e os minerais. As vitaminas, elas são substâncias que estão presentes em diferentes tipos de alimentos, tanto animais como vegetais, e auxiliam no crescimento, na proteção contra a infecção e na manutenção da saúde, sendo a sua ingestão também indispensável para o bom funcionamento do nosso organismo. Nesse quadro aqui estão expostas algumas vitaminas, a função que cada vitamina atua no nosso organismo e a sua fonte principal. Então, a primeira vitamina a ser trabalhada é a vitamina A, que é uma vitamina que irá proporcionar um bom funcionamento da visão. E tem como principal fonte uma gema de ovo, fígado bovino e abóbora. A segundo grupo de vitaminas, nós temos as vitaminas do complexo B. São vitaminas que irão atuar no funcionamento do sistema nervoso, metabolismo dos nutrientes e produção de células do sangue, ou seja, a produção das hemácias. Tem como fonte principal carnes em geral, cereais integrais, fígado, brócolis, couve, espinafre, batatas, banana, abacate e outras hortaliças e frutas. Temos também a vitamina C, que irá nos proteger contra algumas doenças e infecções, tendo como principal fonte os frutos cítricos, como laranja, limão, acerola e caju. A vitamina D atua na formação e desenvolvimento de ossos e dentes, sua principal fonte, leite integral, manteiga e gema de ovo. Vitamina E atua na proteção e formação de células e tem como principal fonte carnes, amendoim e nozes. Vitamina K
possibilita a cicatrização de ferimentos e tem como principal fonte fígado, brócolis, couve, espinafre e ovos. Então, diante disso, nós podemos observar que as vitaminas elas não estão presentes apenas em frutas e verduras, elas também estão presentes em alimentos de origem animal. Por isso, a ingestão de ambos os grupos alimentícios são fundamentais para a manutenção da saúde. Da mesma forma que as vitaminas, nós também vamos falar um pouco sobre os principais minerais e as suas funções e principais fontes. Nós temos o ferro, tá? Que é um mineral bastante importante para o nosso organismo, pois atua no transporte de oxigênio que respiramos e na formação de células do sangue. Tem sua principal fonte é a carne bovina, suína, frangos, peixes miúdos, leguminosas como feijão e soja e algumas outras hortaliças, principalmente as hortaliças escuras, como couve, espinafre e brócolis. O cálcio é um mineral que atua no movimento de músculos e formação de manutenção e ossos e dentes. Sua principal fonte são leites e derivados, couve, brócolis e salsa. O sódio atua no controle da quantidade de líquidos do corpo, tem como principal fonte carnes em geral, sal de cozinha, temperos e sopas industrializados. O potássio, também um mineral bastante importante, atua na transmissão de mensagens pelo sistema nervoso. Sua principal fonte é banana, melão, laranja, maçã, tomate, agrião e outras frutas e hortaliças. E temos também o iodo, que atua na formação de hormônios, principalmente os hormônios relacionados à tireoide, frutos do mar, sal iodado de cozinha. Falamos sobre os macronutrientes e micronutrientes. Mas e a água? Qual a sua importância para a nossa saúde? Pois bem, a água ela não oferece energia para o nosso organismo como os macronutrientes, mas ela está envolvida em várias reações que ocorrem no nosso corpo, atuando no controle da temperatura, no transporte de nutrientes pelo sangue, na eliminação de substâncias pelo suor e urina e na limpeza e filtração do sangue. Por isso, é indispensável que sejam consumidos no mínimo 2 litros de água por dia. Vimos que tanto os macronutrientes como os micronutrientes, eles são imprescindíveis para a manutenção da nossa saúde. E a escolha desses nutrientes irá determinar quais nutrientes serão fornecidos ao nosso corpo. Mas como escolher adequadamente esses nutrientes? Existem várias ferramentas que podem nos possibilitar isso. E uma das ferramentas bastante utilizada no país é a pirâmide dos alimentos. Essa pirâmide dos alimentos, como demonstrada aqui na figura ao lado, ela subdivide os alimentos em diferentes grupos e recomenda a ingestão de um número adequado de porção de cada um deles. Como podemos observar, essa pirâmide ela é dividida em andares, sendo que nessa primeira base ela é composta por alimentos que são fontes de carboidrato, principal fonte de energia para as pessoas. Nesse grupo encontramos pães, arroz, massas, cereais, tubérculos, dentre outros. No segundo andar, ele é formado por alimentos que são fontes de micronutrientes, ou seja, as vitaminas e minerais. Nesse patamar, encontramos alimentos de origem vegetal, como frutas e hortaliças. No terceiro andar, encontramos os alimentos que são principalmente fonte de proteínas. Além disso, o grupo das carnes e ovos garante a ingestão de ferro e o grupo dos leites e derivados assegura o consumo de cálcio, ou seja, além do aporte proteico, também atua no aporte mineral, tanto de ferro como de cálcio. E no topo da pirâmide, podemos observar que contém os alimentos mais energéticos da alimentação humana, ou seja, aqueles que são ricos em gorduras e açúcares. Esses alimentos não possuem uma quantidade ou variedade de outros nutrientes, sendo chamados de alimentos de calorias vazias, pois fornecem apenas energias e muitas vezes em excesso. Por isso, devem ser consumidos em menor quantidade. A partir dessa pirâmide, nós podemos escolher quais os nutrientes serão fundamentais para a nossa saúde, quais os alimentos devem ser consumidos em maior quantidade. E nem sempre um alimento saudável é um alimento caro. Então, nós devemos escolher o melhor alimento e que esse alimento ele tenha um preço acessível para a população, pois devemos ter uma alimentação saudável e barata. E essa alimentação saudável e barata, ela
não deve ocorrer apenas na escola, mas em todos os lugares que frequentamos, nas casas, nos restaurantes, feiras, creches, dentre outros. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Estudem, certo? Consultem os materiais de apoio. Existem algumas atividades na plataforma e bons estudos.